Viver mais e melhor é um desejo comum, mas como chegar lá nem sempre é claro. Bem-vindos ao segundo episódio do Moricast. Aqui você vai encontrar estratégias para ter uma longevidade saudável, vivendo mais tempo livre das doenças, com mais autonomia física e mental. Eu sou Renata Mori, otorrinolaringologista. Eu sou o Fernando Mori, médico do estilo de vida. O episódio de hoje é sobre alimentação, um dos pilares fundamentais para você melhorar o seu estilo de vida e a sua saúde. E mais especificamente, a gente quer falar sobre emagrecimento. Porque algumas dietas dão certo, outras dietas não dão certo em algum momento da sua vida, em outro momento da sua vida não dão mais certo. Por que a gente come todos os dias? A gente come para a gente poder degradar os alimentos e a gente transformar essa matéria-prima do alimento em energia. Energia celular, nossas células funcionarem. Só que quando esta energia começa a sobrar, a gente começa a estocar e a gente estoca em forma de gordura. Mas antes de falar sobre os tipos de alimento, vamos falar sobre os 3 pontos de vista que são mais importantes para a gente entender do que um alimento nos fornece, que é o ponto de vista energético, o quanto cada comida dá de energia e o que ela faz, o que ela produz e o que ela faz para o nosso corpo de energia. Ponto de vista intestinal, o que ela causa para o nosso intestino, e ponto de vista hormonal, o que ela faz com os nossos hormônios. Vamos falar sobre energético primeiro? Vamos. É o ponto mais importante, porque para você emagrecer, você precisa ter déficit calórico. E isso nunca mudou e nunca vai mudar. Déficit de energia. Déficit de energia. Quando a gente fala em caloria, a gente está falando em energia. Falar dos macronutrientes. Então, quando a gente fala em termos de energia, a gente pode falar em 4 macronutrientes. O primeiro deles é carboidrato, o segundo deles é gordura, proteína e álcool. A proteína, a gente vai deixar de lado nesse momento, porque é um macronutriente de construção. Proteína é fundamental para a vida. Sem proteína, não existe vida, né? Então, não é que ela não é importante, mas sob o ponto de vista energético, os outros 3 têm um papel muito mais significativo. E vamos esclarecer proteína animal ou vegetal, né? Mas a proteína animal, ela tem muito mais proteína do que os vegetais, não é isso? É uma proteína que tem uma sinalização mais eficiente para a construção de músculo. Não é em termos de quantidade, ela é mais sinalizadora, ela é mais potente para a construção de músculo. Carnes ou vegetais? E carboidratos? O que as pessoas têm que entender por mas vamos falar dos carboidratos, então. Ponto de vista energético, para a gente não fugir. Mas carboidrato é fruta, massa, não, vamos separar pão. direitinho. A gente tem os monossacarídeos, que são moléculas simples. A gente tem os disacarídeos, moléculas duplas. E os polissacarídeos, várias moléculas unidas. A molécula básica do carboidrato, a representativa, é a glicose. Todo carboidrato, uma hora vai ser digerida e transformada em glicose. Independentemente de como a gente ingeriu. Se ela é doce, se ela é massa, se ela é pizza, ela vai virar toda a mesma molécula que é a glicose. Quais são os monossacarídeos? A glicose, a frutose, a galactose, tá? As principais. Os disacarídeos, quando você faz combinações. Então, você junta a glicose com a frutose, dá a sacarose, que é o açúcar de mesa. Quando você junta uma glicose com uma galactose, dá a lactose, que é o carboidrato do leite. Quando a gente junta um monte de glicose, a gente tem o amido, que é o carboidrato dentro dos grãos, que estão dentro dos grãos. O monte de glicose junto também é o glicogênio, a forma com que a gente armazena
a glicose no nosso corpo, dentro dos músculos e no fígado também. A gente tem glicogênio. O processo de transformação de energia da glicose em ATP, que é a energia da célula. Então, a metabolização nada mais é do que transformar energia de alimento em energia de célula. A energia, na verdade, ela está escondida nos alimentos. Quando a gente quebra as ligações dos alimentos, é onde aparece a energia. E quanto mais difícil é quebrar, mais energia vai aparecer. Então, a gordura é mais difícil de quebrar. Então, ela libera mais energia quando é quebrada. Então, é mais produtora de energia uma molécula de gordura, tá? O processo da quebra da glicose, ela tem um nome, chama via glicolítica, tá? E uma molécula de glicose, depois que ela gera depois que ela passa da via glicolítica, na presença de oxigênio, isso acontece dentro de uma organela importante que a gente deve abordar em algum momento na nossa conversa, que é a mitocôndria. Simplifica. A gente come os alimentos, que são compostos de várias moléculas, independente da forma que ela está, e a gente digere esses alimentos e a gente quebra numa molécula menor, que se chama glicose. E a glicose do sangue é transportada para dentro da célula. Ela no sangue, ela não é energia. Ela tem que entrar na célula, porque a célula é onde a gente produz energia. Mais especificamente na usina de energia, que se chama mitocôndria. A gente coloca a glicose para dentro da célula e a glicose ela vai ser quebrada para transformar em energia dentro da usina, que é a mitocôndria. E a energia se chama ATP. É isso. Você pode formar energia a partir da glicose em 2 processos. Fora da mitocôndria, na ausência de oxigênio, e isso vai gerar 2 ATPs, e chama glicólise. Na presença de oxigênio, quando ela entra na mitocôndria, ela vai passar pelo ciclo de Krebs e vai ter um processo na membrana da mitocôndria, que é a cadeia transportadora de elétrons, com 4 complexos. Então, a cada processo desse, você vai liberando uma molécula que vai gerando ATP e toda essa formação, o resultado final é, em média, 32 ATPs, tá? E a gordura? A gordura, ela tem uma outra via metabólica, que na faculdade muito médico, a gente lembra muito da via glicolítica. E a metabolização da gordura recebe o nome de beta-oxidação, que é mais desconhecida da comunidade médica e do nosso corpo também, porque se você come muita glicose, a glicose é a via preferencial. É a mais fácil. É a mais fácil. É a mais cômoda do nosso corpo pegar. É o jeito que ele mais sabe e mais cômodo dele fazer energia é com a glicose. E a gordura, ela só é metabolizada, só é quebrada e transformada em energia dentro da mitocôndria, na presença de oxigênio. Não tem a outra via lá, que é a que gera pouco ATP, mas que a gente precisa da via da glicólise, dos 2 ATPs ali, tá? Principalmente quando a gente está fazendo um exercício extenuante, que você não tem tempo de fazer tantas reações, e aí você vai ter que usar essa forma aí menos eficiente. Te dá mais energia, mas demora mais para ser fabricado. Então, a quebra da gordura, enquanto do carboidrato a molécula principal é a glicose, a da gordura é o triglicérides. Tá? O triglicérides, ele entra na mitocôndria, passa pelo processo de beta-oxidação e vai gerar
102 ATPs, mais ou menos 3 vezes mais energia do que a glicose. Qual é a grande dificuldade? Algumas pessoas têm geneticamente uma vantagem de saber queimar muita gordura. Então, saber queimar gordura na mitocôndria é uma característica da pessoa. São os sortudos que podem comer mais. Você fala, pô, esse cara come igual eu, mas ele metaboliza diferente, nitidamente. É isso. A gente sempre conta a história, nós temos 2 cachorras. Uma é mais gorduchinha, que a gente tenta deixar ela em forma o tempo inteiro, e a outra é a menorzinha, e elas comem praticamente igual. E a coitada da mais gorducha, a gente fala, essa daqui metaboliza mal, coitada. A pequenininha metaboliza bem, elas comem quase igual e ela não engorda. Ser humano é a mesma coisa, né? Coisa. Tem uns magrinhos que comem um monte, né? E nunca engorda. Mas é possível de treinar, né? Essa flexibilidade de metabolização, que a gente chama de flexibilidade metabólica. Isso. Dá para você treinar. Como você treina? Você tem que deixar o seu corpo fazer energia sem a presença da glicose, né? Então, e exercício físico é uma forma de treinar também, porque quando você começa a aumentar o tempo de treinamento, aquele estoque de glicose que você já usou, você usou seu glicogênio, que eu falei e tal, uma hora você vai ter que queimar a gordura, né? Se for um exercício entre leve e moderado aí, né? Na presença de oxigênio, né? Não é aquele pão dos bofes de fora. E então existe uma priorização na formação de energia. Então a prioridade é do carboidrato, né? Quando não tem o carboidrato, você começa a usar a gordura como energia. Agora eu falei do álcool também. O álcool, nesse ponto de vista energético, ele pode ser considerado um macronutriente também, porque ele é uma fonte de energia. Agora, ele é tóxico, né? E recentemente a OMS reconheceu que o álcool é tóxico em qualquer quantidade, porque até pouco tempo, e essa é uma grande dificuldade a dieta mais conhecida e mais estudada é a dieta mediterrânea. Só que a dieta mediterrânea tem muita dificuldade se você perguntar para pessoas diferentes o que é uma dieta mediterrânea, eles vão te dar diferentes definições. E, inclusive, algumas delas têm como uma taça de vinho todos os dias. Tem outro que define como 2 taças de vinho, porque isso foi baseado muito em hábitos do pessoal lá da Grécia, dos Blue antigos. Zones, onde tinham muitos centenários. Então, esse foi só um disclaimer para falar que o álcool é tóxico, tá? Isso é ponto pacífico. Independente da quantidade, independente do horário. É fake news que... Eu nem diria news, porque já são informações antigas, não são nem mais novas. Mas é um mito falar que beber uma taça de vinho todos os dias faz bem para a saúde. Acho que já podia parar o podcast, porque já contribuiu muito se alguém chegou até aqui. Porque isso é um problema muito sério. As pessoas acham que vinho faz bem para a saúde, né? Bom, então, em termos de hierarquia, o que acontece? Quando alguém bebe álcool, ele atrapalha todo o processo de flexibilidade metabólica e de queima de gordura. Por quê? Porque como o álcool é tóxico, a prioridade é dele. Então, o álcool vai para o fígado para ele ser desintoxicado e ser transformado em energia também. Então, ele vira energia, tá? O álcool também atrapalha a formação de músculo, mas acho que a gente vai falar em um outro momento. Então, se você quiser fazer músculo, que acho que todo mundo quer, para a parte estética e ter longevidade saudável, o álcool vai atrapalhar isso, né? O que a gente vai falar dos macronutrientes? Quando nós
do ponto de vista. Bebemos, a gente prioriza a queima, a digestão, a metabolização do álcool, porque ele é tóxico, e nós paramos de queimar gordura, de gastar nossos carboidratos. Por pelo menos 3 dias você não vai queimar gordura. Não dá pra gente ter esse número, né? Mas eu acho que é um bom número. Então, beber não só atrapalha no processo de emagrecimento, porque o álcool é muito calórico, mas porque ele para a sua queima de gordura pelos próximos dias. Uhum. Você falou no começo que a glicose não adianta ficar no sangue, ela tem que ir para dentro da célula. E quem é que coloca esse açúcar para dentro da célula? É um hormônio liberado pelo pâncreas chamado insulina. E se alguém quer emagrecer, ela tem que entender como é que funciona a insulina, porque a insulina é um hormônio anabólico. E o que é anabolismo? Faz tudo crescer. Faz a célula do músculo crescer, mas também faz a célula de gordura crescer. E como ela faz isso? A insulina é um sensor energético. Quando aumenta o açúcar no sangue, o pâncreas detecta e libera a insulina para controlar e tirar esse açúcar do sangue. Então, o pâncreas vai pegar e vai liberar todo o hormônio para dentro do fígado. O pâncreas é a única glândula endócrina que joga o sangue, não joga na veia cava que vai para o coração. Ela joga direto em outro órgão, que é o fígado. Por quê? Porque é o pâncreas que comanda o que o fígado vai fazer. E qual é o comando? Quando ele detecta um monte de glicose no sangue, ele fala, olha, começa a armazenar, porque está cheio de energia. Então, o fígado começa a produzir... Como é que a gente armazena energia? Em forma de gordura. Então, o fígado começa a produzir um monte de gordura. Então, toda vez que você come carboidrato, você tem um pico de glicose no sangue. Quanto mais fininho esse carboidrato, maior o pico e maior a queda, porque é rápido. Então, quais são os alimentos que têm essa característica? Açúcar branco e farinha refinada. Então, o que acontece sob o ponto de vista hormonal da insulina? Você comeu carboidrato, comeu glicose, aumenta o açúcar no sangue. Subiu rápido, cai rápido. Mas a insulina demora 2, 3 horas para cair. Subiu rápido, você produz um monte de insulina. Por isso que cai rápido. Uhum. Porque a insulina é quem transporta a glicose para dentro. Ela quer tirar a glicose do sangue e colocar. Ela tira rápido, mas para ela diminuir, Sim. demora 2 a 3 Sim, horas. mas comeu carboidrato que metaboliza rápido, sobe rápido, você põe um monte de insulina no seu sangue, a insulina vai tirar a insulina do seu sangue rapidamente. Porque é muito desinteressante a gente ficar com níveis glicêmicos alto no sangue. Vai atrapalhar várias funções do nosso corpo. Mas o carboidrato cai rápido e a insulina demora para sair dali. Então a insulina vai demorar para cair. E aí quando você come de novo? Aí sobe de novo a glicose. A insulina nem caiu, já teve que subir de novo. Aí caiu a glicemia. Aí a insulina nem estava caindo ainda, teve que subir de novo. Então, esse padrão de alimentação vai fazer com que a insulina fique alta o tempo todo, né? E isso acontece por 2 motivos. A gente está falando de emagrecimento. Essa queda rápida, subiu rápido, cai rápido, gera fome. Agora também, as pessoas que estão com problemas e querem resolver e querem ficar mais felizes ou querem ter algum prazer imediato, elas têm uma compulsão alimentar e às vezes estão sempre beliscando e comendo um docinho e às vezes é uma coisa que você acha que é inocente, é uma coisinha pequena, mas já é o suficiente para manter sempre a insulina alta. Até que chega uma hora que as células falam o quê? Chega. Aqui não entra mais nada, não aguento mais.
E é o que a gente chama de resistência à insulina. Ela para de responder à insulina. Isso é a primeira fase, fica com resistência insulínica. Aí a pessoa continua com hábitos, comendo, beliscando, comendo muito açúcar, e isso vai virar pré-diabetes. E depois de pré-diabetes, continua e vira diabetes do tipo 2. E açúcar não é no sentido literal da palavra, né? Açúcar é qualquer carboidrato. Carboidrato que vira a mesma molécula. Ele não... Sob o ponto de vista energético, ele entende glicose. Sim. Se essa glicose ela veio de uma uva, se ela veio da melancia, se ela Do veio arroz. da pizza, Ou do pudim. do arroz, ele não sabe, né? Em termos de quantidade de glicose, não muda, porque as pessoas falam muito sobre índice glicêmico e carga glicêmica. O que é o índice glicêmico? É a velocidade que esse aumento acontece. Então, um alimento que tem um índice glicêmico alto, ele sobe muito rápido, né? Enquanto que quem tem índice glicêmico menor, demora um pouco mais. É atrasado. Quem atrasa muito isso daí é fibra. Por isso que existem alguns carboidratos que são melhores e outros são piores, porque batata doce tem a fibra, por exemplo. Então, isso atrasa um pouco. Quando a gente come sushi e tem o vinagre que eles colocam, o vinagre dá uma atrasada no pico. Mas em termos de carga, se você olhar... Em termos de energia... Tempo, a carga glicêmica é a mesma, né? Isso é interessante. É como você colocar gasolina no seu carro com uma mangueira que tem uma potência ali menor e você demorar 1 hora para encher o seu tanque, ou você encher o seu tanque de uma vez. No fim das contas, você encheu o seu tanque. Essa é a diferença do índice glicêmico e da carga glicêmica. Mas voltando ao ponto de vista hormonal. O que acontece com a gordura? A gordura não libera a insulina. O pâncreas não libera a insulina na presença de gordura, quando a gente come gordura. E vai liberar 3 vezes mais ATPs e vai nos dar saciedade, né? E o que acontece com a proteína? Libera pouca insulina. Se exagerar na proteína também, libera um pouco mais de insulina, tá? Mas nada comparado a um carboidrato, ainda mais um carboidrato de... liberação rápida. De alto índice glicêmico. Refinado, né? O açúcar branco e farinha branca. Isso aí é o que mais prejudica o emagrecimento. Qual a grande dificuldade quando a gente fala de alimentação e muita gente está querendo entender e descobrir a fórmula? A fórmula de um não serve para a fórmula do outro. Às vezes, a mesma fórmula que você usou, em um momento da sua vida, ela serviu até que você chega uma hora que você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque o seu corpo vai se adaptando. Então, você tem que mudar a estratégia. E treinar essa flexibilidade metabólica que a gente havia falado, de conseguir produzir energia de várias fontes diferentes. E 2026, o ano que a gente está, começou muito bem o ano, quando nos Estados Unidos eles inverteram a pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? É onde eles determinam a hierarquia do que é mais importante para a gente. E na base da pirâmide alimentar, feito lá na década de 70, 80, final da década de 70, a base alimentar era grãos, pão. E hoje, eles simplesmente inverteram a base alimentar. Por quê? Porque o mais importante é a gente ter, sem gordura, não tem vida. Gordura é responsável pelo nosso sistema imunológico. Gordura é a matéria-prima para fazer membrana celular. É a matéria-prima para a gente fazer hormônios sexuais. Então, gordura é fundamental para a vida.
E na década, lá quando a gente nasceu e a nossa vida inteira, a gente aprendeu e até hoje a gente tem muita dificuldade, né, de comer gordura, fica com peso na consciência. Capa de revistas, né? Ovo mata, ovo causa infarto. E essa gordura, na verdade, dá saciedade e não libera a insulina. Então, o que a gente está vivendo... Então, se eu falei que a gente tem dos macronutrientes de energia, se você tirou a gordura das pessoas, porque falou que aquilo lá mata, aonde que as pessoas vão ter energia? Proteína, eu falei que era construção. Então, as pessoas exageram no carboidrato. E é claro que tem tipos e tipos diferentes de gordura que podem aumentar a chance de você ter doenças nas artérias e doenças cardiovasculares, mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão hoje. Mas como a gente está falando do ponto de vista hormonal, vamos falar sobre a frase que também a gente escutou a vida inteira, que você tem que tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Que é um conceito completamente errado, junto com o comer de 3 em 3 horas. 2 conceitos que nós crescemos com ele, que assim, para emagrecer, tá tudo errado. E até para saúde, não só para emagrecer, né? Porque quando a gente fala do ponto de vista hormonal, Sim. O que acontece quando a gente acorda? Quando a gente acorda, a gente ativa o nosso sistema de estresse, né? E não é um estresse crônico. O estresse crônico é ruim, mas o estresse... A gente precisa de estresse saudável para viver. Eu diria diferente. A gente ativa nosso sistema de resposta para nos colocar em movimento. Isso. A gente tem que pensar que a gente tem essa vida moderna, tá tudo fácil, mas antigamente a gente acordava quando o sol nascia, dormia quando o sol se punha. O que faz a gente acordar quando o sol nasce é diminuir a melatonina e aumentar o cortisol, que é o que nos faz colocar em movimento, em ação, pra gente sair buscando comida, se defender dos leões. E o que faz a gente dormir é a gente diminuir o cortisol e começar a produzir a melatonina na ausência de luz. Então, a produção de cortisol matinal, ela é muito importante para te colocar em movimento, para te colocar em ação, para fazer você fazer o seu dia acontecer literalmente. E o cortisol, ele tem uma curva. Ele não é... Você não pode tá com ele o tempo todo liberado. Por quê? Como ele é o hormônio do luto ou fuga, ele vai determinar no nosso corpo um gasto energético maior, porque ele vai aumentar a nossa frequência cardíaca, ele vai aumentar a nossa frequência respiratória, ele vai deixar o nosso cérebro muito atento em muitas coisas ao mesmo tempo, e ele vai disponibilizar energia para que a gente possa fugir ou lutar. Ou nos colocar em movimento. O que é isso? Ele coloca glicose no nosso sangue, põe açúcar no nosso sangue. Então, Então, a gente está falando de 2 hormônios antagônicos, porque quando aumenta o cortisol, que ele quer aumentar o açúcar no sangue, a insulina tira o açúcar do sangue. Então, aumentou cortisol, aumenta a resistência insulínica. Ou seja, deixa fazer com que a insulina não haja adequadamente. A gente quer que a glicose fique ali disponibilizada para a gente conseguir fazer a energia através dela, certo? Uhum. E a gente não tá... E eu não quero que as pessoas são muito maniqueístas achando que é um hormônio ruim ou um hormônio bom. Não tem. Então, cada um é necessário para alguma coisa, tá? Bom, então de manhã a gente acorda e tá claro que depois de meia hora, mais ou menos, a gente vai ter um pico de cortisol. Se aumentou o pico de cortisol, a gente tem uma resistência insulínica. O que o brasileiro come no café da manhã? Pão, fruta, aveia... Leite, lactose, que é o carboidrato do leite. E todo mundo acha que leite é só proteína. Não, tem um monte de carboidrato ali. Lactose é a junção da galactose com a glicose. É um carboidrato, né? Americano pior, cereais. Cereais, que ficou muito tempo, né? Então, de manhã não é um bom momento para a gente comer, nem comer muito e muito menos comer carboidrato. Então, o que vai comer no café da manhã? Proteína. Porque a gente precisa construir. Se a gente vai comer alguma coisa, vamos comer proteína.
vamos deixar claro o que acontece quando a gente come carboidrato. Se de manhã o cortisol está agindo e a gente quer disponibilizar mais glicose, a gente não quer colocar glicose para dentro e você ainda come carboidrato, o que acontece? Vai sobrar muito ali. Vai sobrar muito. E aí o pâncreas vai liberar a insulina, vai dar a mensagem para o fígado de falar, ó, tá cheio de glicose aí, começa a armazenar gordura. E aí ele começa a produzir gordura, né? Ao longo do dia, esse cortisol, ele tem que ir reduzindo, tem que ir diminuindo. E se você mantém esse cortisol alto, ficando estressado, com 1001 motivos, você começa a ter uma resistência insulínica aumentada e você começa a engordar também por problemas que não são necessariamente comida, né? É só o seu corpo que não tá fazendo... Não deixa você queimar. Não tá deixando você... Não deixa você queimar. O cortisol quando a gente olha um gráfico, o cortisol é um escorregador. Ele começa alto e cai. Ou deveria ser. Quando a pessoa é estressada, ele não escorrega tanto. Vamos falar das diferentes dietas e de como que a gente pode explicar todas as dietas que existem no mundo para as pessoas encontrarem o seu... Vamos falar primeiro do último ponto de vista que sobrou para a gente falar, que é o intestinal. O ponto de vista intestinal, ele é mais simples para falar, mas ele é mais difícil para explicar. E a gente vai ter que fazer um outro podcast para ele. Mas quando a gente come alimentos industrializados, o que a indústria quer que aconteça com os alimentos dela na prateleira? Dure, não estrague. E como é que isso acontece? Ela mata todas as bactérias para o alimento ficar estéril, né, e não ser degradado, porque a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. O que são bactérias boas? São bactérias que digerem muito os alimentos, ou seja, elas nos ajudam. Então, o fato delas digerirem muito o alimento, elas são as inimigas das indústrias. Então, quando a gente come alimento industrializado, a gente vai matar nossas bactérias. E qual é o problema? Nós temos mais DNA de bactérias, não só bactérias, mas de outros bichos que nos habitam, micro-organismos que nos povoam, mais DNA deles do que nosso, muito mais. Então a gente tem que levar em consideração, né? Parece que não, mas a gente vive numa simbiose junto com outros organismos. A gente acha que simbiose é coisa de planta, de alguns bichos. A gente foi para a África, viu os passarinhos comendo os fungos que davam na cabeça da girafa, ajudando a girafa. Mas a gente vive numa simbiose com micro-organismos que a gente não enxerga. E alguns desses micro-organismos são muito importantes para a nossa digestão, para o nosso funcionamento como um todo. Para você entender, para explicar qual a importância do que a gente está falando. Se você toma água, entra pela boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino e sai pelo ânus. Ela não entrou no nosso organismo, né? Só entra no nosso organismo se passar pela barreira intestinal. Então, a barreira intestinal do trato gastrointestinal, ela é a nossa barreira contra... invasores? Para o externo, né? Para o ambiente. A outra barreira, que é mais fácil de ver, é a pele. Qual é a diferença? A pele, ela tem pelo, queratina e tem uma camada estratificada de células. Tem várias camadas de células. Então, é muito difícil as coisas atravessarem. E como que acontece no intestino? A gente tem uma camada simples de célula. Em cima dela, a gente tem um muco. E nesse muco vivem os micro-organismos. Então, o alimento tem que
atravessar o muco para ser digerido pelas bactérias, depois atravessar uma camada simples e já entrar no nosso organismo. Então, como é o órgão que nos protege do ambiente, o nosso sistema imunológico, onde é que ele tem que estar? Ele está lá. 70% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino, porque é ali que tá vindo o ambiente. E quem escolhe o que vai entrar no nosso corpo é literalmente a gente. Então, o que a gente come é o que a gente é formado. A gente falou várias vezes, mas é sempre bom ressaltar. As nossas células são feitas de gordura, nossos hormônios são feitos... Dependendo da qualidade do que a gente está comendo, é a qualidade do nosso corpo que a gente está formando, né? Então, você comer comidas industrializadas, isso acaba com todas as bactérias. As bactérias, elas têm um papel de determinar comportamento. Elas, dependendo do que elas querem, então bactéria ruim... Olha que loucura isso que o Fernando vai falar. Bactéria ruim que gosta de doce, ou seja, você tem come só doce, e elas começam a querer aquele doce, e elas começam a liberar neurotransmissores, e às vezes até de forma direta, através do maior nervo do corpo, que é o nervo vago, que vai desde o intestino, passa pelo diafragma, pulmão, e vem para o nosso cérebro. Então, elas determinam comportamento. Então, é muito difícil se você faz uma seletividade das bactérias ruins, né? E quando a gente fala em que a dieta mais importante para... O que é mais importante para você emagrecer é um déficit calórico, isso é uma coisa que a gente acreditou até muito tempo, porque a gente não tinha Coca Zero. Eu lembro que quando saiu a Coca Zero, eu falei, pô, vai sair a Coca Zero e todo mundo vai emagrecer. Vai dar tudo certo. E o que aconteceu? Aconteceu que, realmente, a Coca-Cola, a Coca Zero, o refrigerante zero, os adoçantes, eles não têm... Caloria. Mas, sob o ponto de vista intestinal, eles eu não posso falar palavrão, eles estragam a nossa microbiota. Você pode falar palavrão, podcast é seu. Eles estragam a nossa microbiota. E cada vez mais, quando a gente vai envelhecendo, o nosso processo, aquele muco que eu falei para você que existe, ele vai diminuindo. Ele diminui com a idade, ele diminui com o estresse crônico, ele diminui com os espessantes, com os edulcorantes, com os adoçantes. Então, como é que é a nossa alimentação sob o ponto de vista intestinal? Vamos comer o que tem de mais natural possível. E isso é possível, porque é muito difícil. Mesmo que você coma um vegetal, nos vegetais, eles colocaram defensores agrícolas e para melhorar ali a colheita, o lucro deles, tal, e isso fica impregnado também, né? Então, assim, por isso existe a coisa de você procurar comer alimentos orgânicos, sem muitos defensores, agrotóxicos mesmo, né? Para você... Cultivar boas bactérias. Já que você falou de Coca Zero, eu quero fazer um parênteses aqui para a gente voltar do problema da Coca Zero. Apesar da Coca Zero não ter nada de caloria, ou pouquíssimas calorias, refrigerante zero, vou ficar falando só mal da Coca. Apesar disso, ela dificulta o seu emagrecimento. É muito difícil entender isso, mas o que acontece? Ela é muito doce e ela estimula muito os seus sensores, suas papilas gustativas para o doce, e ela sinaliza que você está comendo doce. E a hora que você sinaliza que você está comendo doce, o que acontece? Aumenta muito os receptores,
você coloca todos os seus receptores de carboidrato apostos para receber Uma carboidrato glicose. que não vem, né? Porém, o que acontece? Logo depois você vai comer o seu arroz e feijão. E aí vai vir o carboidrato. E os seus receptores estão todos ávidos por carboidrato. E aí você vai ter Ela vem que eu quero aproveitar tudo, não vou deixar nada passar. É. Isso, a comparação com água, por exemplo, que você não vai ter essa liberação dos receptores. E aí você vai ter menos receptores ávidos ali por carboidrato e cada vez mais você vai dessensibilizando. E se você tem os receptores ávidos, a gente já falou que a via mais fácil e preferencial do corpo é metabolizar carboidrato e glicose. Ele vai dar preferência para isso e ele não vai queimar gordura, não vai fazer energia a partir de gordura. Sem falar que, pelo fato dele ter 300 vezes mais potência em adoçar, quando você fica com aquela vontade de comer doce. Então, quando você vai chegar no seu dia que você vai falar, pô, eu vou comer um docinho aqui, você vai ter que comer muito mais para satisfazer o seu prazer. Ou alguma coisa muito mais doce para satisfazer o seu prazer. Porque o que acontece quando você para de comer doce durante um tempo? Você começa a sentir, até aquele morango que você não sentia tão doce, você começa a perceber o doce, né? Resumindo, os adoçantes, de uma maneira geral, não só nos refrigerantes, eles estragam sua microbiota e eles te deixam os receptores mais ávidos por carboidratos, ou seja, você vai querer aproveitar, consumir tudo de carboidrato que você come. Uhum. Te atrapalha de uma maneira, em 2 aspectos, né? Vamos resumir e explicar todas as dietas. Vamos falar os tipos de dietas, para as pessoas... Os critérios. Todas as dietas entram em 3 critérios. O primeiro deles é a quantidade, né? Então, é a caloria. A quantidade de comida que você come, a quantidade de calorias que você come. Quanto menos calorias você comer, melhor vai ser o processo de emagrecimento. Dieta é sempre restrição. Restrição de energia para não virar estoque. E aí as pessoas restringem alguma coisa. Uhum. Então, não é restrição de Quantidade, que são as calorias, por quê? Ou é a restrição de algum tipo de alimento, né? Então, os defensores da dieta carnívora restringem tudo e comem só a carne. O das vegetarianos restringem tudo, comem só vegetais. Os veganos, só os derivados de animal. Não comem derivados de animal. A dieta mediterrânea restringe várias coisas e você vai comer só os vegetais, os peixes e tal. E cada um que restringe alguma coisa acha que aquela dieta dele é o melhor. E eu acho que a gente não pode ser dogmático com as coisas, porque a alimentação, a gente precisa de alimentação para se relacionar com as pessoas, né? Então, você determinar que o seu pensamento é o melhor é ruim, né? Porque depende de cada pessoa, depende do objetivo de cada pessoa. Mas o terceiro componente que a gente tem que falar é a hora que você come. A gente já abordou que, sob o ponto de vista hormonal, a hora importa, né? E aqui, na hora de comer, a gente também tem um mundo de coisas que as pessoas têm muita dúvida, que são os jejuns intermitentes ou a restrição da janela de horário para comer. Vamos falar de um por um. Por que quando as pessoas se apegam à caloria, restringir quantidade... Claro que tem que restringir quantidade, gente. Não tô falando que não tem que restringir quantidade. Mas por que quando as pessoas se apegam à caloria, só a quantidade, não dá certo? Porque elas erram. Bom, porque as pessoas têm muita dificuldade em... porque parece fácil, né? Então é déficit calórico. Qual é o problema? O problema é que a gente erra muito na hora de você analisar quantas calorias tem aquele prato. Mesmo que alguém faça, uma nutricionista,
você vai chegar lá com no seu modo de preparo, você já vai ter uma quantidade de caloria Ainda mais se você come errada, fora. né? Então, come fora. Como é que você vai adivinhar, né? É tudo mais ou menos. Teve né? um trabalho que mostrou que as pessoas erravam feio a quantidade de calorias que elas achavam que Totalmente. tinha em cada prato. Então, quando a gente pensa só em termos de calorias, é uma dieta que você está muito sujeito ao erro. Claro que eu não estou falando de não restringir, mas contar calorias é uma dieta que você tende a acertar menos. E só usar esse critério, a gente acabou de falar, por exemplo, que que refrigerante zero não tem caloria, mas que depois, quando você vai comer um doce, você vai ter todas aquelas coisas. Então, usar um critério só é ruim. Eu vou fazer minha meia-culpa. Eu comecei falando que eu quero falar por que elas não funcionam. Mas qualquer um desses tipos vai funcionar durante um tempo. Mas ele vai ser insustentável durante muito tempo da sua vida. Sim, se for muito restritivo. Então, quantidade de caloria a gente já falou. Qualidade, quando a gente restringe tipos de comida. Por que não dá certo? A gente tem um amigo que emagreceu há muitos anos, ele só comia feijão. Ele emagreceu, acho que uns 12 quilos, ele só comia feijão. O que aconteceu? Ele não aguentava mais comer feijão. Então, ele comia muito? Não. Então, ele tinha, na verdade, 2 tipos de restrição. Chegava uma hora que eu falava, não dá mais pra eu comer só feijão, só como feijão. Feijão no café da manhã, feijão no almoço, feijão no jantar. E o seu outro amigo foi melão. Melão, ele falou que ele Que é fez pior a dieta do ainda. melão. Eu não lembrava do feijão, mas não vou falar o nome dele aqui, mas ele emagreceu muito. Mas dá certo, por quê? Porque a hora que você restringe, tem uma dieta tão restritiva, acaba que você diminui a quantidade, né? E déficit calórico é importante, né? Saudável? Nem um pouco. Ainda mais que escolheu só isso, né? Imagina se só escolhe, não, eu vou fazer a dieta Feijão do ainda é um pouco melhor que melão, zero, né? Aí já era. E Horário. O horário é o seguinte, quando você restringe o tempo, o horário, a janela de alimentação, quando a gente vai comer, a gente tem que fazer muitas escolhas. E aí você fica lá pensando, mas é a proteína, mas esse aqui é bom, é ruim. Então, você fica com tantas escolhas e você tem muita dificuldade. Então, eu gosto muito de um nefrologista americano que ele fala que o fato de você ter só a escolha de comer e não comer é muito vantajosa na hora de você fazer uma restrição alimentar. Então, o jejum intermitente nada mais é do que qual é a janela de horário que você vai se alimentar, qual é a janela de horário que você não vai se alimentar. E isso você pode escolher. Tem muitas estratégias. Se o dia tem 24 horas, tem o jejum de 12, 16, 8, 24 horas sem comer, 2 dias sem comer, 5 dias sem comer, e isso não vai matar ninguém, né? Aliás, o recorde mundial é de um cara que fez um trabalho, sempre acompanhado de médico, ficou 1 ano inteiro sem comer. Então, assim, quando a gente faz 12 horas de jejum, e isso é uma culpa do sistema também, a gente faz 12 horas de jejum, a gente chega no laboratório, todo mundo fica, nossa, mas está 12 horas, como é que você fica 12 horas sem comer? E ainda chega, você escolhe o exame de sangue. Mas a era industrial criou isso no nosso comportamento. Então, as pessoas saíam para trabalhar, elas tinham que ter pausas do trabalho. E aí, você ia comer quando você estava com fome? Não, você ia comer quando tocava a sirene, hora da pausa, fábrica inteira vai comer. Café da manhã, você comia aquele monte, veio a época de industrializados, americanos junto, cereais, propagandas 1000, come um monte de manhã, toca a sirene, tá com fome? Não toca a sirene, o que você tem que fazer? Comer. Saiu, chega em casa, o que você vai fazer? Comer. Esse é cultural do pós-era industrial. O que as pessoas têm que parar para pensar é que a nossa genética é a mesma do homem das cavernas. E o homem das cavernas, ele saía para comer, tem dia que ele comia,
Tem dia que ele não comia, tem dia que ele comia uma vez, tem dia que ele comia 2 vezes. E ele tinha essa flexibilidade metabólica. Tinha dia que ele comia mais proteína, tinha dia que ele era caçador-coletor, coletava o que tinha, frutos, e comia. A grande vantagem de você restringir o horário é porque quanto mais tempo você fica em jejum, ou seja, não comendo glicose, mais você vai ter que usar a sua gordura como energia. A sua e reserva. aí você está treinando aquilo que eu falei, treinando aquela via metabólica da queima de gordura e treinando a flexibilidade metabólica. Tem um outro problema de comer à noite, né? De não ter um tempo maior de jejum, de jantar tarde. Quando você come, você libera a produção de cortisol. E como a gente já falou, o cortisol é um hormônio que te breca também a queima de gordura. Uhum. E, além disso, vai atrapalhar todo o seu sono. E é durante o sono que você produz hormônios como leptina, grelina, que vão dar fome, saciedade, que vai te fazer músculos. Então, você bagunçar o seu sono, aumentar o cortisol à noite, bagunçar o seu sono, também é muito prejudicial em todo o emagrecimento. Uhum. E qual é o problema dos jejuns intermitentes? Você vai muitas vezes ter uma refeição, né? Porque uma coisa importante é que jejum intermitente não é pular uma refeição, né? É você ter os horários para comer, respeitando não comer muito à noite, porque às vezes você faz jejum e aí você só come e vai comer muito à noite, né? As pessoas fazem o contrário, pulam o café da manhã. Não come no almoço, porque tá trabalhando, aí chega em casa e vai comer uma pratarra. Então isso não é fazer jejum intermitente, né? Porque mais importante do que o tempo que você fica sem comer, a janela de restrição... É o horário. É como você quebra também. Sim. Porque se você vai quebrar o jejum, se você quebrar com um prato de macarrão, você vai ter um ganho muito maior, porque você tá precisando daquilo lá. Então, a ordem dos alimentos que você come é importante. Comer sempre primeiro a salada. Então, isso é fundamental. Esses pequenos detalhes, dependendo de como o seu corpo responde, faz muita diferença. Ô Fê, sabe o que eu queria falar? Que sempre eu dava risada antigamente, eu não entendi o porquê. As pessoas que começavam a fazer regime falavam, nossa, eu tô fraco. Eu falava, meu Deus do céu, não dá pra pessoa estar fraca, porque ela tem um monte de reserva aí. Só que, então, as pessoas começam a usar canetas, Ozempic, Monjaro, e elas estão acostumadas a comer o tempo inteiro, um monte de carboidrato o tempo inteiro, e elas param de comer, elas falam, nossa, mas eu tô me sentindo fraco. E ela acha que é o carboidrato. Mas não é porque é falta de carboidrato, é porque ela não consegue... Não aprendeu a usar a gordura como energia. Então, existe uma fase em que ela precisa treinar, usar. Então, até ela aprender, vai demorar um pouco. Agora, quem é quem nessa história é como a gente falou no começo, é individual. Pode ser que você... Tudo bem que saiba você naturalmente. Sempre comeu e beliscou carboidrato e tal, mas às vezes o seu corpo você tem a vantagem de fazer isso. Tem muito paciente que teve um grande emagrecimento e nunca foi magro porque ele sempre não mudou os hábitos, né? E a hora que muda... Mas deixa eu falar uma coisa do jejum intermitente. O problema é porque a gente não entrou muito na proteína, mas é porque se você só tem uma refeição no dia, e existe uma estratégia chamada OMAD, One Meal a Day, só ter uma... É o cara do Coldplay. Não, ele faz. É porque o David Sinclair, que é o cara que tem que é o responsável pela longevidade de Harvard, ele faz OMAD também. Mas você só ter uma refeição no dia dificulta muito você conseguir a quantidade de proteína necessária para você manter sua massa muscular, né? Que é entre 1,8 e 2,2 gramas por quilo por dia. Quando a gente faz essa conta, é muito difícil de conseguir. Não é 1,8, não é em média 2 gramas de proteína que você vai comer.
né? Não é o peso do alimento. Não é o peso do alimento. Para vocês terem uma ideia, a gente fica falando uma porção de carne vermelha, uma de frango aqui, uma de peixe, a mão toda, tem mais ou menos 20 a 25 gramas de proteína. Que é a mesma coisa que tem um scoop de whey. 23 gramas. 20 a 25 gramas de proteína aí, dependendo da marca. Um ovo tem 7 gramas. Então, por exemplo, eu peso quase 60 quilos, eu teria que comer para fazer músculos 120. 120. Não é tão fácil assim de atingir sem uma difícil. Suplementação. Porque imagina, um bife tem 25. Mulher come um bife só no almoço. Eu não. Não, você não. Normalmente... Eu como igual homem. É um bife só. Aí você vai ter 25 gramas. Aí você, no almoço, no café da manhã, sei lá, come ovo no café da manhã? Nem sempre, né? Mas vamos supor que... Não. As pessoas comem um ovo. Um ovo. O ideal, assim, teriam que ser 3, né? Pelo menos, senão você não chega. 30. Imagina, precisa de 120. Aí pra jantar, vai comer mais um bifinho, né? É difícil. É difícil, não é fácil. É difícil. E comer uma vez por dia, comer 120 gramas de proteína de uma vez, é difícil chegar lá. É muito difícil. E aí a pessoa acaba perdendo massa magra. E essa é outra questão que eu queria falar antes da gente finalizar dos tipos de dieta. O que todo mundo quer? O que todo mundo te pede? Eu quero perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Dá pra jogar no gol e ser atacante ao mesmo tempo? Por que não dá pra... Por que não dá? Dá pra você minimizar a perda de massa magra, de músculo. Isso, Mas não dá pra ganhar enquanto você tá perdendo. Essa é uma... Principalmente com as canetas emagrecedoras, a pessoa come menos, né? E aí o medo é não perder massa muscular. Então ela come menos, vai emagrecer. Então você tem que entender o que você vai comer, mas só que você tem que comer proteína. Porque proteína não vai te dar muita energia, não vai te... Fazer pico de insulina. Pico de insulina, todas aquelas coisas que a gente discutiu. Então você tem que manter um aporte de proteína suficiente para você conseguir manter a sua massa magra. E entrar por isso aí no final é o seguinte, a gente tem uma proteína que é a construtora, que é a mTOR, e a gente tem a MPK, que elas são antagônicas, enquanto uma é a do jejum, a outra é a da construção. Então, é muito difícil você ter as duas funcionando, não dá para ter as duas funcionando ao mesmo tempo. Então, só daí você já vê que é difícil você ter as duas coisas. Por isso que os fisiculturistas têm a fase de bulking, que eles chamam que é a fase de crescer, e aí eles vão comer, vão tomar um monte de coisa, tal. Mas na hora do cutting, que está chegando, na hora da competição, quer secar a gordura. Então aí a fase, um depois o outro, né? Então são estratégias diferentes. Espero que tenha ficado claro que a alimentação é uma coisa complexa. E a gente deixou de falar um monte de coisa aqui. Resumindo, existe um tipo ideal de dieta? Não tem um tipo ideal. E ainda mais que, poxa, se a gente usa para se relacionar, se você faz uma dieta muito restritiva, às vezes você vai ter problemas de conexões, né? E para a gente ter uma longevidade saudável, é fundamental a gente ter conexões fortes. E como é que você vai ter conexões fortes com alguém se você não vai sair para jantar com eles, se você não vai para alguma coisa? E outra coisa, a gente ficou falando, e assim, sempre que a gente fala de carboidrato, o carboidrato fica como vilão, mas sem carboidrato você também não faz músculo. Não é só sem proteína. Então, dietas restritivas na qualidade de um tipo de alimento ou outro, elas são muito complicadas. E você pode mudar e variar as suas táticas com acompanhamento de preferência em alguns períodos da sua vida. Mas, de uma maneira geral, comer à noite é muito ruim. Comer industrializados é muito ruim. Comer muito carboidrato e comer pouca proteína é muito ruim.
E gorduras de qualidade, né? Vão Gordura dar saciedade, Vão dar apesar de serem calóricas. são calóricas, o problema São delas é que elas são calóricas, mas elas não são. Não vão liberar a insulina. Não vão. É isso. Insulina. E uma coisa que a gente pode deixar de dica final é que o que é fácil de cortar, sabe o que é? Suco, que é frutose em excesso, uma sobrecarga de carboidratos e refrigerante. E suco, eu sempre falo o seguinte: quando você vai chupar uma laranja, você chupa quantas laranjas? Uma? Duas? Quantas laranjas tem num suco? Erra muito 7, na 8? quantidade, né? Sei lá. Você erra em tudo. Você erra na quantidade, erra no tipo, porque foi só carboidrato. Não dá saciedade, porque você nem mastiga, perdeu a fibra da fruta. Suco é ruim para criança e é ruim para adulto. Não tem E idade. se for de caixinha, então ainda soma que é nem industrializado. nem é suco de caixinha, né? É uma água com corante. Esse episódio foi sobre alimentação, que é o que você usa para estocar, e o próximo será sobre exercícios, que é o que você usa para queimar.